Felipe, classe gramatical dos numerais, aula de português. Calma, meu querido, tenha paciência, preste atenção. Antes de trabalhar o sistema indo-arábico, vamos deixar aqui algumas coisas claras. Primeiro, é necessário saber sobre a classe gramatical dos numerais. E os numerais são palavras que indicam quantidade e ordem, multiplicação, fração. E também temos aquele numeral chamado de coletivo, que eu vou até deixar aqui anotado. Vejam bem, quando a gente fala em numeral, lembra que isso é a classe gramatical. Pode ser o cardinal, um, 2, 3, ordinal, a ordem de uma fila, a ordem de acontecimento de um evento. A parte do multiplicativo, quando você quer dobrar, triplicar, quadruplicar, e por aí vai. Os fracionários, que indicam a divisão, meio, terço, quarto. O que é meio? Metade. Terço é uma parte de 3. Quarto é uma parte dentre as 4. Então, também temos o numeral chamado de coletivo, com algo aqui muito comum na nossa região, né? Que é a dúzia, por exemplo. Quanto é uma dúzia? 12. Meia dúzia? 6. Quanto é uma dezena? 10. E uma vintena? 20. São quantidades fixas. Uma dúzia é sempre 12. Claro que, especificamente, dúzia está relacionada a ovos. Uma dúzia de ovos. No caso, 12 ovos, né? Mas o que é uma dúzia de energéticos? 12 energéticos. Uma dúzia de livros? 12 livros. Então, a quantidade ela é a mesma, mas muda de acordo com o elemento que nós estamos trabalhando. Já o algarismo, que eu citei tanto na outra aula, eles são os símbolos usados para representar os números do sistema indo-arábico, que são no total 10 números. Qualquer número existente no sistema indo-arábico são representados em uma disposição com esses 10. Então, 3.549.371,32. Ele utiliza todo o sistema indo-arábico. Ou melhor, ele só utiliza especificamente os números do sistema indo-arábico. Só com esses 10 algarismos a gente faz todos os números existentes. E depois, o que é o número? O número ela é a ideia ou a representação de uma quantidade, ordem ou medida, formada por um ou mais algarismos. Beleza? Então, esses conceitos aqui eles são bem importantes e após essa aula, após o término dela, eu gostaria que os senhores voltassem nesse slide e, por favor, fizessem a anotação dessa parte no caderno, beleza? Dando continuidade agora, de fato, ao nosso sistema indo-arábico, é necessário entender que ele é dividido em ordem e em classe. A ordem é a posição ocupada pelo algarismo e a classe ela é um grupo formado por 3 ordens. Então, vamos pegar esse número. 4.549.357. Senhores, qual é a ordem desses números? Vamos classificar cada uma delas. Começando por aqui, nós temos a unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E o 4, unidade de milhão. Ordem, 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 ordem e ordem. Perfeito? Só que uma junção de 3 ordens forma uma classe. Então, essa é a chamada classe das unidades. Essa é a chamada classe dos milhares. Essa é a chamada classe dos milhões. E assim sucessivamente. É através desse jogo que o nosso sistema se comporta. E jamais se esqueçam, o sistema indo-arábico ele é um sistema do tipo posicional, ou seja, depende da posição. Eu tenho 26 anos. Se eu trocar o algarismo da unidade com a dezena e assim sucessivamente, eu vou obter 62, o que obviamente é um número totalmente diferente. Beleza? Olha só como é que o Enem cobra isso. O matemático brasileiro recebeu em 2014 a medalha Fields, premiação popularmente conhecida como Nobel da Matemática. Ele é o primeiro ganhador da América Latina. Como parte da premiação, ele ainda recebeu cerca de 31,3 mil pela conquista. Qual é o valor em real representado pelo algarismo 1 no valor da premiação recebida pelo matemático brasileiro? Senhores, muito simples. Você tem esse valor, 31,3 mil, isso é a mesma coisa que termos 31.300. E esse valor 1, vamos lá, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, aqui corresponde a uma unidade de milhar, que é 1.000. Tranquilo, né? O relâmpago de Catatumbo é um fenômeno natural que gera muitas tempestades elétricas no estado de Zulia, Venezuela, por registrar a maior concentração de relâmpagos do mundo. De acordo com a estatal Agência Venezuelana de Notícias, chegou-se a registrar em um único ano 1.176 relâmpagos. A representação numérica dessa quantidade em relâmpagos é 1.176 relâmpagos. Letra A. Vamos ler essa letra B?
Aqui é 1.176.000. Aqui são, colocando aqui as vírgulas, os pontos, né? A cada 3 números. Aqui são 100 milhões e 176. Aqui é 176 milhões e aqui é 1 bilhão e 176. O que, obviamente, não configura como resposta correta. 12. Pessoal, essa 12, aliás, antes dela, tem essa daqui. O medidor de energia elétrica de uma residência, conhecida por relógio de luz, é constituído de 4 pequenos relógios, cujos sentidos de rotação estão indicados conforme a figura. A medida é expressa em kWh. O número obtido na leitura é composto por 4 algarismos. Cada posição do número é formada pelo último algarismo ultrapassado pelo ponteiro. Então, preste atenção nesse ponto aqui. O último algarismo ultrapassado pelo ponteiro. Ele quer saber aí qual é a leitura, né? Os senhores, essa questão aqui ela é bem antiga. Hoje, os contadores, eles funcionam muito como, na verdade, são bolinhas que ficam girando, né? Eles tendem a não ser mais assim. Começaremos, então, pelo milhar. Vamos escrever da esquerda para a direita. O milhar, olha, ele está girando nesse sentido daqui. Tudo bem esse ponto? Nesse sentido, qual foi o último que ele ultrapassou? Ele ultrapassou o 2. Estão vendo? Ó? Ele ultrapassou o 2. Então, é formada pelo último algarismo ultrapassado. Então, começa com 2. Depois, nós vamos para a centena. Ele está girando para cá. Nesse sentido, quem foi o último ultrapassado? Foi o 6. Então, aqui eu coloco o 6. Depois, aqui, qual foi o último número ultrapassado? Foi o 1. Então, eu coloco 1. Depois, aqui, qual foi o último número ultrapassado girando nesse sentido daqui? Ó? Preste atenção. Gira neste sentido. Foi o número 4. O número 4 foi o último a ser ultrapassado. Consequentemente, a resposta é 2.614. Letra A para essa questão. Tem uma outra que eu quero fazer. Aqui está ela. Não. Nessa não. Cadê? Show de bola. Prontinho. Aqui está ela. Olha o que ela nos diz. Deixa eu ver se eu não estou na frente. Ou não. João decidiu contratar os serviços de uma empresa de telefone através do SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Cliente, ao Consumidor. O atendente ditou para João o número de protocolo de atendimento da ligação e pediu que ele anotasse. Entretanto, João não entendeu um dos algarismos ditados pelo atendente e anotou o número. Aí ele dá a sequência, né? Sendo que esse espaço em vazio é o do algarismo que João não entendeu. De acordo com essas informações, a posição ocupada pelo algarismo que falta no número de protocolo é a D? Vamos lá. O 7 é unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Então, aqui está faltando a da centena de milhar, fazendo com que a alternativa certa seja a letra C. Show? Vê só essas duas aqui. Senhores, olha só. Eu vou fazer essa, e aí eu quero que os senhores façam essa outra depois. Mas primeiro, presta atenção só na questão que eu disse que faria agora. Uma repartição pública possui um sistema que armazena em seu banco de dados todos os ofícios, memorandos e cartas enviadas ao longo dos anos. Para organizar todo esse material e facilitar a localização no sistema, o computador utilizado pela repartição gera um código para cada documento, de forma que os 8 primeiros dígitos indicam a data em que o documento foi emitido. Então, olha, os 8 primeiros dígitos indicam a data. E os 2 dígitos seguintes indicam o tipo de documento, sendo ofício 01, memorando 02, carta 03. E os 3 últimos dígitos indicam a ordem do documento. Por exemplo, aqui nós temos um código 0703-2012-01003. Indicam o ofício emitido no dia 7 de março de 2012, cuja ordem é 003. Senhores, eu vou pegar esse ponto e eu vou refazer esse número que ele deu. Primeiro é a data, não é? Olha a data que ele deu, 7 de março de 2012. 07, tem que saber que março é 03 de 2012. São os 8 primeiros dígitos que correspondem à data. Os 2 dígitos seguintes indicam o tipo de documento. E ele falou que era um ofício. Qual é o código do ofício? 01. Muito bem. Depois, nós temos aqui, e os 3 últimos dígitos indicam a ordem. E a ordem desse documento é 003. É daqui que surge esse número que foi exposto.
Agora vejam bem esse outro caso. Ele pergunta agora: no dia 27 de janeiro de 2001, essa repartição pública emitiu um memorando de ordem 012 e o enviou aos seus funcionários. O código gerado para esse memorando foi, presta atenção, primeiro a data 27/1/2001. Beleza, coloquei a data. Depois vem o tipo de documento, é um memorando, e o código do memorando é 02. E a ordem, que são os 3 últimos dígitos, é 012. Show de bola. Só temos que agora analisar qual é a resposta correta. Senhores, vejam bem. Começa com 27. Então, eu já elimino C, B, A. Termina com 12. Aqui termina com 02. Aqui termina com 12. Letra A é a resposta. Se ligaram? Puramente interpretativo. Agora, pausa o vídeo. Eu não vou ficar pausando não aqui, tá? Tipo assim, vai, espera aí, 3 minutos. Não, não temos esse tempo. Pausa o vídeo, tenta fazer. Pausou, fez, já sabe a letra? Show de bola. Para acompanhar o fluxo de visitantes em seu prédio, uma empresa estabeleceu um código de identificação para a visitação. De acordo com a regra estabelecida, cada visitante será identificado com um código sequencial, numérico com 7 dígitos, determinado, da esquerda para a direita da seguinte forma. O primeiro dígito indica o andar ao qual o visitante se dirige, que é o número de 1 a 4. Os 2 próximos dígitos correspondem ao número do setor da empresa, ao qual o visitante se destina. Esse número varia de 01 a 020. Os 3 dígitos seguintes correspondem ao número do funcionário da empresa, com que o visitante irá se reunir, que vai de 001 a 135. E o último dígito indica se o visitante chegou à empresa pela manhã, dígito 0, ou à tarde, dígito 1. Um visitante chegou à empresa às 10 horas da manhã para se reunir com um funcionário identificado pelo número 109, que trabalha no setor 08, localizado no segundo andar. E aí ele pergunta esse código. Senhores, primeiro momento. O primeiro dígito é o andar. Ele está no segundo andar, então é 2. Como começa com 2, só pode ser letra D ou letra E. O segundo dígito, no caso, os 2 próximos dígitos, corresponde ao número do setor da empresa. Qual é o setor que ele vai visitar? É o setor 08. Em seguida, o número do funcionário. O funcionário é o número 109. E ele chegou pela manhã. Logo, o último dígito é 0. 2081090. Neste caso, a alternativa correta, letra D. Essa parte tem tudo a ver com o sistema indo-arábico, porque é tudo posicional. Se não colocar na posição certa, vai acabar errando o código e, consequentemente, a questão. Assim como o sistema indo-arábico, se você não colocar na posição certa, também vai acabar errando o número. Perfeito, senhores? Vamos para o próximo tópico. Não esquece o like na aula, viu? Chama!